A garotada adora passar horas em frente a uma tela, seja televisão, computador, smartphone. Uma pesquisa feita pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostrou que durante a pandemia teve um aumento no número de casos de miopia infantil. A Organização Mundial da Saúde, essa dificuldade em chegar à distância ou de longe, como a gente costuma dizer, já é considerada uma epidemia. Mas esse não é o único problema que os pais devem estar atentos. Quem conversa com a gente sobre saúde dos olhos das crianças é o médico oftalmologista Wilson Di Martini. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos começar um pouco antes aí da garotada ter acesso às telas, né? Logo que nasce, a criança já precisa fazer alguns testes, né? Isso. O primeiro exame oftalmológico, né, o primeiro exame de vista, já é feito na maternidade. É conhecido como teste do olhinho, ou teste do reflexo vermelho. E por mais simples que pareça, ele já diagnostica uma série de doenças que, se não for verificada no momento correto, o mais cedo possível, vai comprometer em muito a visão dessa criança pelo resto da vida dela. Esse é um teste obrigatório ou os pais têm que pedir para fazer? Ele é um teste que, por lei, pelo menos aqui no Paraná, é obrigatório, tá? Mas é sempre bom que os pais estejam informados para ver se realmente foi feito, né? E também se informar, conversar com o pediatra para ver qual foi o resultado, se deu alguma coisa alterada, se teve alguma suspeita, etc. também, né? Aí, quando a mãe vai com o bebê para casa, tal, quando ele é bem pequenininho, ele ainda não tem o foco certinho, né? Quando é logo no comecinho, nos primeiros meses. Isso, exatamente. A visão da criança, ela vai se desenvolvendo de quando ela nasce até, em média, aos 7 anos de idade. E qualquer coisa que atrapalhe aí vai comprometer pelo resto da vida a visão dessa criança. Inclusive, eu falei hoje no videozinho que eu postei no YouTube sobre um aplicativo bem interessante, Elaine, que mostra como o bebê enxerga. Desde o nascimento, como que é a visão dele, mais borrada no início, vai clareando, vai desenvolvendo. Então é bem interessante. Para quem tiver interesse, gente, chama Baby-C. O aplicativo é gratuito, Baby de bebê e C de ver em inglês, né? E ele é gratuito e você pode ver como o neném enxerga desde a primeira semana, segunda, um mês, até 3 anos de idade, quando normalmente já é a visão normal do adulto. A partir de que idade é importante que a criança acompanhe com o olho uma mão mexendo ou se a mãe vai para um lado ou para o outro? Isso já são partes do amadurecimento da visão do nenê, né? Isso vai acontecendo gradativamente nos primeiros meses. Aos 3 meses ele já consegue fixar, já consegue olhar, e ele não tem aquela visão tão nítida, mas às vezes ele até leva a mãozinha ali, meio ainda aprendendo, né? Mas a visão dele vai se desenvolvendo e aos 6 meses já é bem mais adequada essa visão, bem mais retinha. Tanto é que qualquer desvio ocular a partir dos 6 meses já é considerado como patológico e tem que ser investigado. Então, se a mãe mexeu perto da criança aos 6 meses e ela ainda não estiver acompanhando, já é um sinal. Isso até antes, né? Eu me refiro mesmo ao alinhamento ocular. Ali, quando ele já está com 1 mês, coloca uma luzinha, ele tende a acompanhar, isso já pode ter os primeiros sinaizinhos. Lógico, cada criança pode ter o ritmo dela de desenvolvimento. Por isso é importante conversar com o pediatra também, que é quem mais acompanha nesse período. E a consulta oftalmológica, ela deve ser feita até o 1º ano de idade, de preferência até os 6 meses. Mas até 1 ano de idade seria praticamente que obrigatório fazer uma avaliação. Não sei se a gente pode chamar de doença, mas que a gente percebe que tem vários casos, não pesquisei para quantificar, mas é a criança que nasce às vezes com o olhinho mais certinho e o outro mais tortinho um pouquinho, né? Isso, o estrabismo, né? Então, quando a criança é bem novinha, antes dos 6 meses, quando tá mais preguiçosa um pouquinho, vai dormir, é normal ali afastar um pouquinho ali e entortar. Depois dos 6 meses, isso tem que ser investigado. Pode ser uma alteração muscular, uma deficiência, uma dificuldade naquele olho por causa de um grau, por exemplo, que tenha só num olho, mas também pode ser coisas mais sérias. Existem cânceres, por exemplo, que teve em alta esses tempos atrás, do caso da Lua, da filha do Thiago Leifert, que era um retinoblastoma. E um dos primeiros sinais foram o nistagma e o olhinho também desviando, né? Então isso deve ser com uma certa cautela. Lógico que é algo muito raro, então não é para alarmar ninguém, mas fica aí o alerta para que a pessoa preste atenção e, lógico, fazendo um acompanhamento, aí é o profissional que vai verificar isso. E é legal, assim, nos 6 meses, levar para fazer exames específicos, justamente para ver se não tem nenhuma dessas doenças? Isso, com 6 meses a gente já consegue ver alinhamento ocular, se está olhando bem retinho, se segue a luz, se tem esses reflexos. É possível até mesmo, dilatando o olho, verificar se tem algum grau que precisa corrigir, né? É raro, mas também existem crianças que precisam de óculos desde novinho. Até tem um vídeo bem legal no YouTube, eu de vez em quando circula por aí, que coloca um óculos numa criança, ela fica maravilhada, né? Isso acontece. Tem crianças que precisam usar óculos mesmo tão novinho.
partir de que idade, mais ou menos? 6 meses mesmo ou mais? Para usar óculos? Às vezes precisa tão novinho também, tá? Principalmente, por exemplo, quando tem catarata congênita, que tem que operar muito cedinho. Nesses casos é quase que imprescindível correção com óculos e com tampão também, para estimular aquele olho que precisou ser operado. Então, cada caso é um caso, mas é importante essa avaliação para que seja visto o que pode e o que precisa ser feito, né? Viu que a criança está um pouquinho estrábica, não espera achando que vai melhorar, não. Não, o estrabismo tem que ser visto. Pode ser apenas uma pequena alteração discreta, um óculos simples, mas também pode ser algo mais complicado. Agora, quando já está um pouquinho maior, que a criança já está com acesso a telas, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, muitos pais, até antes dos 2 anos, dá o celular para a criança ficar quieta, né? Uma espécie de babá. Fica aqui, está chorando muito, fica com o celular. Tem isso, né? Pesquisas, né, mostram que antes dos 2 anos não é bom dar celular para a criança, né? Existem dados ali do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria também, dizendo que antes dos 2 anos de idade não é recomendado em hipótese alguma o uso de telas para criança. Dos 2 até, se eu não me engano, aos 5 anos, 1 hora por dia, no máximo, sob supervisão dos pais. Até os 5 anos, até os 10 anos, 2 horas por dia sob supervisão dos pais também. Isso seria o ideal, né? Só que a pandemia veio para mudar tudo, a gente teve aula online, que só isso já ultrapassava o tempo, mas aí vai do bom senso, né? O intervalo, o descanso, porque a gente já vivia uma ascendente dos casos de miopia por causa do uso das telas. Com a pandemia, ficar em casa, uso remoto, né, das aulas remotas, online, isso agravou, isso acelerou essa curva de uma tal maneira que hoje a gente tem mais casos ainda. O que a tela faz, só para o pessoal de casa ter uma ideia? O que acontece? A criança fica muito próximo, fica vendo muito perto, o que acontece? A principal causa ali no que nós estamos falando é realmente a proximidade. Aí não entra só as telas, mas a tela hoje fica o principal. Se a criança ficasse muito tempo lendo também, poderia ser uma interferência nesse sentido também. E outro fator não é só o fator de você ficar de perto, é o fato de você não estimular mais a visão de longe. A criança já não vai mais andar de bicicleta, não vai brincar de bola, não sai na rua para brincar. Então, você não estimulando a visão de longe, você acaba ocasionando a miopia, que é a dificuldade de longe, tá? O uso das telas também tem a exposição à luz azul, que existem estudos que provavelmente com o tempo a gente vai chegar a essa conclusão, confirmar isso, mas que elas aceleram doenças degenerativas da retina, catarata, entre outras. Então, além da questão da dificuldade de longe, pelo excesso de esforço de perto, também tem essa possibilidade de doenças de retina e outras oftalmológicas também. Eu estava dando uma pesquisada quando a gente foi falar sobre o assunto e falou da importância da luz solar também para os olhos. E aí a gente percebe que tem muitas mães que, por exemplo, compram óculos de sol para a criança. Isso é recomendado, não é recomendado? Qual que é aí a medida? Tá, é a mesma questão da exposição solar para nossa pele, é importante também, só que tem horários específicos, tem quantidade de exposição específica e também para os óculos, tem os óculos apropriados, né? O óculos de sol, ele escurece, então ele dá o conforto, mas se ele não tiver a proteção, ele expõe ainda mais o nosso olho a radiações que são prejudiciais. Então, o óculos de sol é importante sim, é bom a criança usar. E a exposição solar também, só que assim, não vai colocar a criança deitada lá a meio-dia olhando para o sol. Isso não vai fazer bem. Sol do início da manhã, sol do finalzinho da tarde, ali também é um sol mais apropriado. Precisa desse sol também para os olhos. É bom também, com certeza. Para os adultos também, né? Isso, mas quando a gente fala exposição ao sol, não é olhar para o sol, é estar no sol ali, né? Isso, a radiação está presente e vai ajudar e fazer o papel dela. E só para a gente encerrar, uma outra atenção muito grande que tem que ser dada é quando a criança está na escola. Que às vezes ela não quer ir na escola porque ela não enxerga o quadro ou porque senta longe. Então, é um outro cuidado que tem que ter, que às vezes pensa que a criança não acompanha porque ela está com dificuldade mental, mas na verdade o problema está nos olhos, né? Então, isso é muito importante, que os pais, as crianças, os amiguinhos, os professores estejam sempre atentos, né? Aquela criança que às vezes força o olho, se aproxima muito. A gente tem casos de crianças que esperam o amiguinho do lado copiar para poder copiar dele, que está ali do lado, porque não enxerga. Às vezes a criança não fala, o professor não percebe. Eu mesmo já falei para você de um caso de uma criança que a gente descobriu num projeto que tinha 5 graus de miopia, o pessoal achava que ela tinha problema psiquiátrico. Na verdade, ela não enxergava. E para ela, o mundinho dela era aquele ali. Então, ela não se relacionava, não brincava. Depois que descobriu, mudou a vida da criança. Então, a gente precisa estar atento, os pais precisam fazer a avaliação oftalmológica, os professores também. A fazer o cuidado com os alunos também. Muito obrigada, viu, pela participação. Imagina, eu que agradeço.